Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 76 do Código Tributário Nacional, dedicado ao Imposto Extraordinário de Guerra. O artigo 76 do CTN dispõe que na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz. Esse artigo, como nós podemos perceber, ele corresponde quase que literalmente ao que consta do artigo 154 da Constituição, inciso 2. A União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então temos algumas diferenças aqui entre a redação da Constituição e do CTN, o que leva à questão de saber qual deve prevalecer. Obviamente, no primeiro momento, a conclusão que se chega é que deve prevalecer a Constituição. Mas pode ser que o CTN não seja propriamente contrário à Constituição no que seja de diferente, ele apenas explicite, complemente ou regulamente, o que é exatamente o papel da lei complementar. Então vamos ver no que consistem essas diferenças. A Constituição se reporta à competência tributária, enquanto o CTN fala discriminados nesta lei. Mas eles estão falando da mesma coisa, eles estão autorizando, com palavras diferentes, a Constituição e o CTN estão autorizando a que a União, ao criar o imposto extraordinário de guerra, não se limite às suas competências impositivas. Então, ela pode criar impostos com, inclusive, fatos geradores diferentes dos fatos geradores dos impostos estaduais que já existem e diferentes dos fatos geradores dos impostos estaduais e municipais. E pode, inclusive, criar impostos que tenham fatos geradores próprios de impostos estaduais e municipais. Então, a União poderia criar um imposto com fato gerador de ICMS, ou que envolvesse, que abrangesse os fatos geradores do ICMS, ou do ISS, ou do IPTU, ou enfim, dos impostos que fossem de competência estadual ou municipal também. A compreensão aqui é de que, no caso de guerra, é a própria República Federativa do Brasil, composta da união dos estados e dos municípios, que está com a sua subsistência colocada em risco, e, nesse caso, um esforço coletivo nacional é necessário e não se vai perquirir aqui a respeito de questões federativas, sobre divisão de competências internamente. Esse imposto é meu, esse imposto é seu, é da União, do município. Eles deixariam essas questões de lado e unir-se-iam em torno de uma causa comum, que seria a proteção da soberania, e por isso o imposto poderia ter qualquer fato gerador que inclusive envolvesse as competências federais, estaduais, municipais ou outros fatos diversos. Agora, precisamente por isso, dispõe tanto a Constituição como o CTN que, cessada a causa da criação do imposto, ele deve ser suprimido, deve ser extinto. E aqui nós temos outra diferença entre a Constituição e o CTN, porque a Constituição fala simplesmente suprimidos gradativamente, cessadas as causas da criação. Quais são as causas? A guerra externa ou a sua iminência. E o Código Tributário Nacional, ele se reporta a um prazo de 5 anos contados da celebração da paz. A redação da Constituição talvez seja mais adequada, porque se há apenas uma iminência de guerra, a guerra não foi declarada, não haveria, e já se autoriza a instituição do imposto nesse caso, ou dos impostos extraordinários de guerra nesse caso, não seria razoável esperar pela celebração da paz se nem se declarou guerra. Então não seria preciso celebrar a paz se não houve a declaração da guerra. Então por isso que a Constituição fala simplesmente em cessadas as causas da sua criação. Mas o Código Tributário se reporta também a um prazo máximo de 5 anos. Ele fala gradativamente, tal como a Constituição, mas ele se reporta a um prazo de 5 anos, enquanto a Constituição não se reporta a prazo. Nesse ponto, parece-me razoável defender que se aplica o prazo do Código Tributário Nacional, porque ele não está aqui contrariando a Constituição, ele está regulamentando a Constituição. A Constituição se reporta, por exemplo, à decadência e prescrição, no artigo 146, inciso 3, letra B. Mas ela não se reporta a prazo de quantos anos seria o prazo de decadência ou de prescrição. Esse prazo vem regulamentado no CTN. Então a Constituição diz que o imposto vai ser suprimido gradualmente.
cessadas as causas. E o CTN dispõe quão gradual deve ser essa supressão, no prazo máximo de 5 anos. Então, até 5 anos depois de celebrada a paz, ainda pode haver efeitos orçamentários, financeiros, deletérios, desastrosos, decorrentes de uma guerra. Então, o imposto poderia seguir sendo cobrado por esse prazo, mas passados 5 anos da supressão das causas motivadoras da criação do imposto, não haveria mais aí motivo para a sua criação ou para a sua manutenção, e o CTN nesse ponto estaria cumprindo o papel que ele reserva ao artigo 146, traçando, regulamentando aí a criação e a extinção do imposto extraordinário de guerra. Então, nesse ponto ele teria sim sido recepcionado e felizmente nós não tivemos experiências concretas que nos permitissem ter jurisprudência ou precedentes a respeito disso. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar no comentário o que pensa a respeito dessa e de outras questões, de se inscrever no canal e de marcar os seus amigos, convidá-los, compartilhar com eles esse vídeo, caso tenham interesse em se aprofundar em questões ligadas ao direito tributário e ao Código Tributário Nacional. Até os próximos vídeos.